nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Quantos conhecem Pedro? Apóstolo Pedro, Pedrão da massa, não, brincadeira. Mas é o Pedro, nosso grande Pedro, que fez muita coisa certa na sua vida, certo? Viu grandes coisas, mas também deu umas trombadas que só Jesus. Então, dá para bater aí, Natan? O tema hoje é assim, quando você pensa que sabe o que está fazendo, mas o que você está fazendo não é o bastante. Já teve essa sensação de você se esforçar, querer fazer, mas depois você chega e fala, ainda não foi o bastante? Você estuda para uma prova, que nem um camelo. Mas aí quando chega a sua nota, você fala, não foi o bastante. Às vezes a gente com a sensação de frustração, não é, gente? Você fala, mano, eu sei essa matéria, eu estudei, eu consigo, mas quando você chega lá não dá em nada. E a gente tem a tendência de pensar, eu sou burro, né? É melhor eu ser, sei lá, uma profissão que não precisa estudar. E Pedro é um cara que experimentou muito isso. Pedro, desde o começo da vida dele, ele pensa que ele sabe o que ele está fazendo, ele tem convicção, eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando acontecem certas coisas na vida dele, ele fala, meu Deus, eu não sei nada. Já teve essa sensação? Alguém já teve? Eu já tive. Mano, é muito ruim essa sensação. Pedro, ele foi chamado de Simão, na verdade, lá em João 1,42 a gente vê que ele é conhecido como Simão Pescador, e Jesus depois muda o nome de Pedro, chama ele de Simão Pedro, na verdade, chama ele de Pedro. Ele era pescador antes de ser chamado para discípulo de Jesus. Ele morava lá em Cafarnaum. Cafarnaum é uma região que tinha, né, todo o mar da Galileia ali, de Genezaré. E sabe, gente, Pedro, ele é um empresário da pesca. Ele não é um pescador de final de semana, igual eu e o Alexandre aí somos. A gente gosta de pescar, mas a gente não vive da pesca. Pedro é um empresário de pesca. Ele vive disso. Ele tem barco pesqueiro. Ele acorda de manhã, sabe quando você vai trabalhar? Ele fala, vou pescar. O trabalho dele é pescar. Ele é um empresário da pescaria. Ele está junto com seu irmão André, que também é pescador ali, está no mesmo negócio, e tem uma sociedade com Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Então tem 4 caras. Quais são os nomes deles? Pedro, quem mais? André, Tiago e João. Eles têm uma empresa. 4 pesqueiros. 4 pescadores. Pesqueiros não dá, né? 4 amigos. Aquele nome, né, bem original, né? Então eles são o quê? Gente, eles vivem disso. E nessa época, é bom lembrar que lá naquela região, você não começava uma nova profissão. Se o seu pai era pescador, você seria pescador. Se o seu pai era um estudioso da palavra, um rabino, você seria um talmidim, você seria um rabino. Você tinha que sempre continuar no trabalho da família. Era um padeiro, ia ser padeiro. Era um mendigo, ia ser um mendigo. Você não podia mudar de classe social. Não tinha como você ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido se você continuar o negócio da família. Certo? Essa é a realidade. Então Pedro, André, Tiago e João, eles já vêm de um negócio que é da família deles. Vocês estão entendendo? Se eles continuaram, quer dizer que a família deles estava no negócio e o negócio estava sustentando a casa. Estava ou não estava? Estava sustentando. Estava ou não estava, gente? Vocês estão entendendo aqui? Se eles continuaram o negócio, é porque eles, teoricamente, estavam sendo bem-sucedidos. O pai de Pedro chegou e falou, vou ensinar você a pescar, moleque. Ensinou a pescar. Essa é a realidade de Pedro. Pedrão é casca grossa, personalidade dele. Casca grossa. Argumentador, é ou não é? Pedro argumenta, gente. Ô, discípulo argumentador. Jesus, não vou deixar você lavar os meus pés. Foi isso que ele falou, não foi? Todos os discípulos, ninguém falou nada quando Jesus falou que ia lavar os pés. Mas quando foi chegando no Pedro, ele falou, não, que você lavar os pés.
Se você não lavar os pés, Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então me lava tudo. Joga água em mim. Não consegue, sempre tem que ganhar a discussão, Pedro. Pedro tem que ganhar, faz parte da personalidade dele. Mas isso não fez bem para ele. Fez bem, gente? Não fez. Muita coisa ele experimentou, tomou porrada. Porque era argumentador, casca grossa. Ele gostava de sair fazendo as coisas sem pensar antes. A prova disso é aquele que decepa a orelha do nosso soldado romano. Pedro é impulsivo, certo? Eu sinto, então eu faço. Conhece alguém assim? Eu não penso muito. Eu não reflito sobre o que vai acontecer se eu tomar esta decisão. Conhece alguém assim? Espelho, né? Está falando comigo, Gustavo? Então, não é indireta para ninguém, não. Todos nós temos um pouquinho de Pedro na nossa vida, viu, gente? Mas Pedro é um improvável, porque você marca e vê claramente na vida dele o antes e depois de Jesus, antes de um encontro com Jesus e depois de um encontro com Jesus. A personalidade de Pedro demora para ser alterada. Pedro, durante toda a sua vida com Jesus, ainda sendo discípulo, ainda é casca grossa, argumentador, mas quando você vai ler depois as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, você vê um cara gentil, doce, falando de coisas que você fala, mesmo Pedro, parece que nasceu de novo. E foi realmente o que aconteceu com Pedro. Pedro é um cara totalmente argumentador no começo da sua vida. Mas depois de experimentar, ser cheio do Espírito Santo e andar uma vida com Jesus, ele se transforma numa outra pessoa. É isso que acontece comigo e com você. Nossa vida cristã não muda instantaneamente. Muda-se com um processo. Mas mesmo sendo Pedro tudo isso, né? Malhei o Pedro aqui agora, né? Não só o Judas, mas o Pedro também. Pedro parece, né, que é um cara não tão bom. Mas sabe, gente, Pedro era um daqueles que Jesus chamava dos mais próximos. Pedro era aquele que estava com Jesus na transfiguração. Pedro é aquele que Jesus chama para persistir com ele em oração, quando ele está angustiado, próximo da sua prisão. Pedro é aquele a quem Deus revela, você é filho de Deus. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem falou isso foi Pedro. E aí Jesus fala, porque isso não foi revelado para você por homens, mas por Deus. Sobre você, à frente de você, né? Eu vou construir a minha igreja. Mesmo Pedro sendo casca grossa, argumentador, Jesus viu o que o Espírito Santo ia mudar na vida dele. Pedro foi transformado, gente, depois de um encontro com Jesus. Então eu quero ler com vocês Lucas 5. Você pode abrir na sua Bíblia, tem na tela também. Mas eu sempre gosto que você leia aí no seu celular, tudo, porque é muito importante você grifar. Sabe, tem uma Bíblia que você grifa, ou mesmo no celular, mesmo quando você fala, já li essa mensagem, isso já teve no meu coração. Lucas 5, de 1 a 11. Diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, importante saber que até então Jesus e Pedro eram totalmente desconhecidos um do outro. Eles nunca se viram. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente.
Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é a história dos primeiros discípulos que foram chamados. É o primeiro relato dos primeiros discípulos. Jesus acabou de sair lá do deserto, certo? Dos seus 40 dias de tentação, de jejum. Foi tentado pelo diabo, desce, começa a pregar o evangelho, já tem uma multidão seguindo a Jesus, certo? E são os primeiros discípulos que aparecem, que ele chama para começar. Então, gente, tem 4 pontos nessa história que eu queria marcar com vocês, para a gente ver como que Pedro se tornou o improvável. Pode colocar o primeiro, mano. Pedro sabia o que fazia, mas não tinha resultado. Olha o que diz o texto, Lucas 5. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Pedro é um cara experimentado na vida da pescaria, como eu já disse para vocês. Ele tinha uma frota de barcos, tinha até a sociedade lá com os seus amigos. Os 4 eram uma sociedade de pescadores. Compartilhavam, tinham um lucro, viviam daquilo. Eles compartilhavam para vender e para ter recurso para a sua própria família. E apesar, isso é muito importante, apesar de ele ter conhecimento, a sua pescaria não estava dando certo. Se ele estava junto à praia com o barco vazio, lavando a sua rede, só lava a rede, gente, quem não pescou? Nada. Porque um pescador, quando ele chega com o barco, ele está limpando os peixes, ele está desenroscando os peixes, chega de manhãzinha, pesca a madrugada inteira, a noite inteira, chega de manhã, limpa, coloca os peixes para a cliente, ela vem comprar o peixe fresco. Se eles estão lavando as redes, quer dizer que eles não pescaram? Nada. Então todo o conhecimento dele não valeu de nada naquela noite. Aí a gente podia dizer: ah, mas foi a sorte. A lua não estava boa para a pescaria naquele dia. Não é uma questão das condições da pesca. É uma questão de Pedro e a convicção que ele tinha na habilidade que ele tinha. Às vezes a gente fica muito confiante das nossas habilidades. E a nossa habilidade nos torna prepotentes. Orgulhosinha. Ah, eu sei fazer isso. E aí começa o declínio. Apesar de ele ter muito conhecimento sobre pescaria, não estava dando certo. Quando Jesus chega até eles de manhã, eles estão limpando a rede. E Jesus está chegando com um bando de gente atrás dele. Imagina isso. Eles estão olhando assim, limpando, e quando eles olham, o cara descendo, uma multidão atrás. Ixi, e não tem peixe para a gente vender para esse pessoal. Imagina. Quem ia para a praia de manhã assim? Só seguindo um louco. Jesus, no caso. E o povo está seguindo ele, olha assim. Como se não fosse com eles, continuam lá a limpar. Às vezes funciona assim conosco na vida. A gente tem um ego tão inflado que a gente não é capaz de aprender. Tão inflado. Talvez você não se sinta com um conhecimento bíblico bom bastante para você falar que você é um egocêntrico cristão. Mas talvez eu e você sejamos tão egocêntricos, tão cheios das nossas próprias convicções, que não tem espaço para a gente aprender da palavra. Porque sabe, gente, não se engane. Você pode ser muito bem sucedido na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e isso está tão inflado dentro do seu coração, que roubou até o lugar que Deus tinha para poder crescer no seu coração. Mas eu sou tão bom em tantas coisas.
Igreja, eu não sou tão bom, eu tenho que melhorar um pouquinho mais, mas não tem espaço. Por quê? Porque todas as outras coisas deixaram eu e você inflados. Igual aquela bolha que a gente tinha no acampamento, aquela bola gigante. Não é a gente, mas quando você está dentro disso, você parece que tudo aquilo é você. Isso acontece com o ego, com o orgulho. O mal do nosso século é o ego. A gente tem muita convicção no lugar errado. A gente tem muita convicção no quanto a gente é bom, quando a gente devia ter convicção no amor de Deus por nós. A gente quer ser o melhor em alguma coisa e ter muita convicção nisso. Eu sei qual que é o melhor celular para comprar. Eu sei qual que é os últimos trades dos jogadores. Eu sei qual que é o melhor lugar para comprar roupa mais barato. Eu sei qual que é o... A gente sabe todas as coisas, a gente se vende tanto que a gente sabe tanta coisa. E a gente esquece de que isso não aproxima a gente das pessoas. Isso só cria um abismo. Você gosta de andar perto de alguém que fala o quanto, sempre está falando o quanto ela é bom? Ai, metido, né? Gente chata pra caramba. Então sabe, gente, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz isso. E você pode ser uma pessoa tímida e ter o seu ego inflado. Porque é aqui, ó. Eu não vou andar com o Paulo. Porque ele não fala das coisas espirituais que eu falo. Ele só fala, sei lá, de meme. Eu não vou falar com o Caio, porque tudo que eu falo com o Caio, ele sempre faz uma metáfora de futebol. Faz pra caramba, que eu tô ligado. Mas eu não falo isso para ele, entende? Porque eu falo, eu vou criar um negócio, não, o que eu faço? Eu guardo aqui na minha cabeça. Aí o meu ego, eu sou melhor que o Paulo. Eu sou melhor que o Caio. Eu sou melhor porque eu sou mais espiritual. Eu sou melhor. Gente, está vendo como isso é um problemão? Isso é Pedro. Isso é Pedrão. A gente tem que tomar cuidado. Temos tanta convicção de que sabemos lidar com aquela tentação, com aquela pessoa, com aquele sentimento, que vivemos uma vida lutando sozinhos, ou pescando sozinhos. E depois, quando deveríamos estar colhendo frutos, estamos só limpando as redes, porque falhamos em conseguir uma vitória sobre aquilo. Vocês entenderam o que está escrito aí? Olha, eu sou tão bom em vencer o pecado da mentira, que eu caí no pecado do roubo. É que eu sou muito bom na mentira, não tem uma coisa a ver com a outra. Porque o ego inflado, a gente afasta a gente do poder do Espírito Santo. Se tem alguma área da nossa vida que nós temos orgulho e ego inflado, o Espírito Santo não pode atuar, principalmente nela. Se o seu problema é com a sua autoimagem, você acha que você conseguiu um certo respeito das pessoas e você não quer perder esse respeito, sabe o que acontece? Isso aí é um maracanã de ego. Por quê? Porque o diabo quer te envergonhar. A primeira coisa que você errar, você vai se sentir mal, vai se isolar, vai começar a pescar sozinho. Por quê? Acompanhe esse raciocínio, é muito importante. Se todo mundo sabia que eu sabia resolver isso sozinho, o que eles vão pensar de mim agora que eu errei? Faz sentido? Passa pela sua cabeça ou não isso? Esse é o tipo de vergonha que o diabo quer colocar na nossa vida. Porque se ele veio para roubar, matar e destruir, ele começa sempre com o mesmo papo, com uma mentira que traz uma vergonha. E aí você fica envergonhado, se esconde atrás, e a sua vergonha vira a sua identidade. Mas como a gente já estudou com Raabe, a nossa vergonha não precisa ser a nossa identidade. O Senhor Jesus já nos libertou disso, amém, gente? Então, sabe, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o nosso ego. Pedro sabia o que ele fazia, mas ele não tinha resultado. Tem alguma área na sua vida que você pensa, eu sei o que eu estou fazendo, mas você não vê resultado? Tem ou não? Quantos tem? Tem alguma? Deixa eu ser sincero aqui. Tem alguma área na sua vida, vou fazer a pergunta de novo, que você pensa que sabe o que está fazendo, mas não está vendo resultado? Vou fazer uma pergunta para você. Tem ego aí? Tem orgulho?
Vou ser sincero, vai, eu também levantei a mão aqui. Tem ou não tem? O antídoto para o orgulho é o quebrantamento, é se humilhar, é falar, Senhor Jesus, é confessar para alguém, falar, mano, eu sou um baita de um orgulhoso nisso, eu não gosto de que alguém ganhe uma discussão comigo nesse assunto. Começa a quebrar. Ah, Gustavo, de que vai me valer quebrar isso? Calma, nós vamos continuar a história de Pedro aqui, você vai ver que vale a pena quebrar o orgulho. Uma vida de conhecimento não é uma garantia de bons resultados. Uma vida de obediência é uma vida de resultados. Às vezes a gente busca muito conhecimento, mas o conhecimento traz orgulho e reconhecimento para o ser humano. Obediência, quando dá algo bom, você fala, foi Deus que me pediu para fazer, então eu estou só obedecendo. Faz sentido ou não faz? Quando você é muito bom numa coisa, eles falam, poxa, o Gustavo é bom naquilo, hein? Nossa, você viu como o Edinho toca a bateria? Nossa, você viu lá como o Rafa opera o som? Cara, você viu que coisa incrível? Porque ele sempre pensa na pessoa. Mas quando nós obedecemos, a glória que tem, o benefício que tem, aponta-se para Deus. Aquilo que eu sei, a glória é de Deus. Certo, gente? Você pode repetir isso comigo? Essa que está aí no slide? Pode ser? 3, 2, 1. Uma vida de conhecimento não é a garantia de bons resultados. Uma vida de obediência é uma vida de resultados. Porque é exigido de nós sempre resultados, é ou não é? Você precisa ser bom naquilo, você precisa passar no Enem, você precisa passar na faculdade, você precisa. Isso não é garantia de resultado, gente. Garantia de resultado é obediência a Deus. Mas para isso a gente precisa conhecer. Pedro obedeceu. Pedro obedeceu ou não obedeceu, gente? Pedro quis se mostrar que ele era o pescador para Jesus? Ele não quis. Olha o que diz o texto. Mestre, se liga que Pedro já chamou Jesus de mestre, é a primeira vez. Por que ele chamou Jesus de mestre? Porque ele viu um cara com uma multidão seguindo. Ele falou, então esse cara deve ser alguém, deve ser um rabi. Um mestre. Então ele já pega, já vira essa. Imagina, você tem que imaginar a cena comigo. Imagina você está lá na praia, no banquinho da praia, com a sua cadeira esticada. Chega Jesus. Sit. Vou subir no seu barco, empurra ele um pouquinho para eu falar com essa galera aqui. Pedro podia ter falado, vai te catar. Escolhe outro barco. Mas Pedro está disposto a obedecer, tá ou não está? Tá bom, eu empurro. A primeira atitude de obediência dele não é lançar a rede. A primeira atitude de obediência de Pedro é que quando Jesus sobe no barco, ele obedece e empurra. Depois dele pregar, Jesus fala o quê? Agora vamos para a parte boa. Agora eu vou te mostrar que você não sabe nada. Ele fala, lance, né, do lado direito. E olha isso. Olha o que Pedro fala. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Olha a diferença da obediência. Mas por ser o Senhor que nos pede. Vou ler de novo. Mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Pedro está disposto a obedecer porque não foi um Zé Mané. Não foi o João, o André que pediu. Foi um mestre. E aí o que ele fala? Eu vou lançar as redes. E gente, depois da obediência acontece isso aí, ó. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Não dá um tchan assim, você fala, Deus, Jesus. É isso que acontece com uma vida de obediência. O conhecimento de Pedro não foi o bastante para fazer aquilo que ele sempre fez. Para ele ser bem sucedido, precisou de uma atitude de obediência. Presta atenção aqui comigo, não voa não. Pedro só teve sucesso porque foi obediente. Foi com base no conhecimento dele? Não, porque o conhecimento dele foi, trabalhamos a noite toda e não deu em nada. Mas porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. É nós.
Pedro estava arriscando tudo, estava ou não estava, gente? Porque ele podia jogar e não vir nada. Podia acontecer. Mas ele viu alguma coisa ali. Eu estou disposto a obedecer aquele cara. E ele colheu. A gente não colhe muitas vezes na nossa vida porque a gente não está disposto a obedecer. Ou quer obedecer parcial. Obediência parcial não é obediência. Ó Senhor, eu quero ter uma vida cristã, mas eu quero ter uma vida cristã metadinha. 70%. Não tem milagre sem obediência. Obediência parcial não é garantia de sucesso. Só obediência total é garantia de sucesso. E você está entendendo que sucesso não é ser rico. Sucesso não é conquistar os seus sonhos. Sucesso é experimentar aquilo que Deus tem para você. Muda o paradigma de sucesso. Muda ou não muda? Não é mais aquilo que eu quero. É aquilo que o Senhor tem para mim. Então a primeira parte de Pedro é isso. Ele sabia o que fazia, mas ele não tinha resultado. Mas quando ele ousou obedecer, o Senhor transformou aquela situação. O que na sua vida você precisa obedecer? O que eu na minha vida preciso obedecer? Não parcialmente. Não seja parcial. Jesus não morreu na cruz parcialmente por mim e por você. Ele morreu totalmente por mim e por você. Quem tem um Fiesta preta, por favor, gente. Tira aí, para a gente poder continuar. Não é aqui não, Zevedão. Volta os slides aí. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, você que está anotando é: estar disponível garante sucesso. Lembrando, olha aqui, ó, volta a dizer, sucesso não é dinheiro. Sucesso é você experimentar aquilo que Deus tem guardado para você. Planos de paz para nos dar uma esperança e um futuro, diz a Bíblia. Então o segundo ponto é estar disponível garante sucesso. Olha o que diz a palavra de novo. Em versículo 3, entrou num barco e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Pedro estava fazendo o seu trabalho diário, mas diante de um convite de Jesus, presta atenção, diante de um convite de Jesus, de um mestre, ele não pensou duas vezes. Às vezes a gente pensa, vem, larga tudo e me segue. Deixa eu primeiro, conhece essa história já, né? Deixa eu enterrar meus pais primeiro, Senhor. Eu tenho um negócio mais importante para eu fazer agora. Isso compromete. Pedro estava disponível. Na hora que Jesus chega e fala isso, o que acontece, gente? Ele fala, beleza, pode usar o meu barco. Porque Jesus, ele sempre usa o que eu e você temos. Ele nunca vai exigir algo que nós não temos. Vocês estão aqui? O que Pedro tinha naquela hora? Um barco. Se esse cara topar, eu subir no barco dele, eu vou começar uma coisa com ele. Talvez Deus está fazendo isso comigo, com você, sabe? Ele está insistindo tanto para você deixar ele subir na sua vida numa certa área. Ele fala, a partir disso vai ser o começo. Mas a gente ainda está segurando, a gente não quer dar esse barco. Está fazendo sentido a minha analogia? Segurando. A gente tem que fazer igual o Pedro, falar, Senhor, pode subir no meu barco. Às vezes na nossa vida nós estamos tão atarefados, com coisas superficiais, coisas que só roubam o nosso tempo. Quando é a nossa disposição a Jesus, vai fazer aquela virada na nossa vida. Pensa aí no seu tempo. Todos nós temos 24 horas. Tempo é comum a todos, independente de quanto você trabalha, quanto você estuda, quanto você tem de dinheiro. Se você tem dinheiro, se vem a casa do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Todo mundo tem 24 horas. Tem ou não tem? Todo mundo. A gente investe tanto tempo com coisa supérflua, coisa superficial, que a gente não está disponível quando Deus fala, vai orar por aquela pessoa, vai orar por isso. Abre a sua agenda.
vai no MAG, vai na célula. Eu tenho tantas outras coisas superficiais, estou quase zerando essa tela aqui, Deus. Hoje tem jogo. Estou ofendido com aquele irmãozinho, irmãzinha. Coisas supérfluas, que tem roubado o nosso tempo. Essa superficialidade, gente, rouba a nossa disponibilidade. Mas também tem uma outra coisa importante. Tem gente que é muito disponível, mas não está disposto a obedecer. Bichão. Tem a pessoa que não é disponível para nada. Mas tem a pessoa que é muito disponível. Paulo, o que você precisa? Você precisa que eu carregue cadeira? Eu carrego. Você precisa que eu toque bateria? Eu toco. Você precisa que eu toque guitarra? Nem sei tocar, mas eu toco. Você precisa que eu opere na mídia? Eu opero. Você precisa que eu seja no ministério com crianças, no ministério de recepção, no ministério de qualquer coisa. Eu topo tudo. Agora, eu quero que você me obedeça com o seu tempo de oração. Ei, Deus. Pede outra coisa. Estou muito ocupado fazendo tudo que você me pediu. É um risco. É ou não é, gente? Porque o Senhor não está interessado no que nós fazemos para Ele. Ele está interessado em quem nós somos para com Ele. Que tipo de pessoas nós somos? Se te fazer coisa para Deus está te impedindo de ter tempo com Deus, pare de fazer coisa para Deus. Para. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Porque a sua vida com Deus, seu relacionamento individual com Deus, você estar disponível com Deus é muito mais importante do que aquilo que você pode fazer para Deus. Vocês estão comigo? A cara de sono, a galera. Estou falando uma coisa muito errada, gente. Porque não basta só estar disponível. Tem que estar disponível com o coração disposto a obedecer. E não disposto a obedecer se você vai ter reconhecimento. Eu vou fazer se eu tenho um aplauso. Se eu não tiver aplauso, eu não faço. Então você está fazendo para você não está fazendo para o Senhor. Se eu estou disposto a pregar aqui só quando tem no mínimo 80 pessoas, eu não estou disposto a servir ao Senhor. Se eu só posso cantar porque tem essa música e essa banda, eu não estou disposto a servir ao Senhor. Se eu estou disposto a fazer um ministério de serviço aos necessitados só quando tiver um reconhecimento, eu não estou disposto a servir ao Senhor. Eu estou preocupado com a minha imagem. Pedro tinha isso. Pedro era o argumentador, aquele cara que precisava falar porque ele estava preocupado com a imagem dele. Senhor, eu nunca vou te negar. Falou ou não falou? Morreu pela boca. Negou quantas? Não bastasse uma. Falou, inflou. Está quase voando. Temos que tomar cuidado, gente. Obediência é muito importante. Porque obediência mostra a situação do nosso coração. Não é fazer coisas que mostram quanto o meu e o seu coração estão próximos de Jesus. O que mostra se nós estamos próximos de Jesus é a nossa capacidade de dizer sim quando Ele pede. Essa é a diferença. Faz sentido isso, gente? Não esteja disposto a fazer tudo para os outros se você não estiver disposto a primeiro fazer tudo para Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que nos vê em secreto nos recompensará. Ele vê onde? No secreto. Estar disponível sem ter o coração disposto a obedecer não gera sucesso e milagre, gera comparação e frustração. Quem sabe do que eu estou falando? Alguém aqui? Luta, né? É difícil você sentir isso. Por isso que a vida é feita de estações. Tem momento que a gente está bem para poder servir, tem momento que a gente precisa ser cuidado. Tem momento que a gente precisa ficar no banco. Sabe, quando o jogador não está indo bem, às vezes ele precisa ficar um tempo esperando ali. Ele deixou de ser bom? Ele só precisa de um tempo. Você sabe como é que está a sua situação? Você está querendo sustentar o seu posto de titular quando você está precisando de cuidado. E cuidado leva tempo. Mas é uma atitude de obediência. Porque se um jogador está lá e o técnico manda ele sentar no banco de reserva, certo? Ele fala, não sentarei. Ele estraga tudo. Estraga ou não estraga? Não só estraga como a reputação dele, ele fica totalmente desguardado.
A obediência acoberta. A obediência traz segurança. A obediência fala, beleza, tem alguém que está cuidando de você. Porque a gente só obedece a uma pessoa, você não obedece a você mesmo, né? Tem que ter alguém que está falando, Henrique, faça isso. Não, mano, eu entendo, eu vou obedecer, porque eu sei que você me ama. A obediência é um sinal de quem conhece o amor de Jesus. Jesus transforma e trabalha primeiro internamente, para depois trazer o resultado externamente. Aparência externa não é garantia de transformação interna. Como é que está a sua? Como é que está a minha vida? Cheio de aparência ou cheio de frutos? Não queira ser uma pessoa de aparência, queira ser uma pessoa de frutos. E o fruto começa com obediência. O fruto começa com estar ligado na videira, em ter um relacionamento constante com o Senhor. Toma cuidado, volta. Toma cuidado com a comparação e com a frustração, tá, gente? Não queira viver outra coisa. Não queira ser o barco que está pescando peixe, quando o momento que você está é de esperar Jesus entrar no seu barco. O que ele está fazendo para ter o sucesso na pescaria? Vou lá e vou fazer igual. O pescador faz muito isso. Se a gente está num pesqueiro e nossa massinha não está pegando nada, a gente vai e fala, o que aquele cara está usando, hein? Quando eu e a Lê, a gente foi pescar umas vezes, aí, gente, a gente levava salsicha, beijinho, fígado. A gente levava tipo um banquete para os peixes. A gente nunca sabia o que ia acontecer, né, Lê? A gente nunca sabia. A loucura. Às vezes na nossa vida a gente faz assim, a gente começa a se comparar, querer ser igual a outras pessoas, para colher o fruto das outras pessoas, sendo que Deus está falando para a gente assim, olha, eu tenho algo específico para você, você só precisa me obedecer. Se você obedecer, você vai ter o fruto que eu tenho para você. Mas quando a gente para de olhar para Deus e olha para o fruto dos outros, se compara, se frustra e se afasta de Jesus. Faz sentido? Tem que tomar cuidado. Jesus não chamou para você ter fruta de outro, Ele chamou para você dar o seu fruto, o fruto que Ele tem reservado para você. O terceiro ponto é, pode pôr o próximo, aceite o choque de realidade de um encontro com Jesus. Você pode repetir isso aí? 3, 2, 1. Olha o versículo. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro não tentou ficar, volta lá para a praia. Jesus está dentro do barco com eles. Tá ou não está? Um pescador, cai de joelho no próprio barco, aos pés de um desconhecido, e fala isso aí. Mudou ou não mudou a vida de Pedro? Um encontro com Jesus. Um encontro onde Jesus mostrou, eu conheço mais da sua vida do que você mesmo. Deixa eu ser Senhor da sua vida. É isso que Jesus está falando com Pedro. Não é só, vou te dar dinheiro, vou fazer sua pescaria ser boa. Ele está falando, deixa eu ser Senhor da sua vida, porque eu conheço mais de você do que você mesmo. Pedro teve todos os seus fundamentos abalados, gente. A pesca que ele pensou que manjava, ele já não manjava mais. O lado certo de jogar a rede, que ele sempre fez a vida toda, estava errado. Tudo que Pedro sabia, pensava que sabia, não valeu de nada. Porque é isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Ele abala tudo que a gente pensa que a gente sabe para a gente dar uma coisa nova para a gente. E sabe, Ele não abala só as coisas que nós pensamos ser bons. Sabe aquele pensamento ruim que você tem de você mesmo? Sabe aquele que sempre volta na sua cabeça? Ele quer abalar esse pensamento. Porque Jesus traz uma verdade sobre mim e sobre você que nós não sabemos. Só Ele sabe. Então quando Ele chegou, Ele só não modificou o conhecimento que Pedro tinha sobre Ele mesmo.
bom. Mas ele também modificou o pensamento errado que Pedro tinha sobre ele mesmo. Jesus, quando ele entra na minha e na sua vida, ele muda tanto o pensamento bom que nós temos, quanto os pensamentos errados. Porque a gente vive uma geração que pensa muito pouco de nós mesmos. Nós temos pessoas que oscilam entre o ultra-ego e a ultra-depressão. Então eu sou muito bom numa coisa, mas, né, sorte no... Como é que é aquela... Isso aí, sorte no jogo, azar no amor. A gente pensa que é isso. Para se a gente for muito bom numa coisa, tem que ser muito ruim na outra. Você já pensou como seria bom você ter uma estabilidade na sua vida? Ser equilibrado em tudo? Que maravilha que ia ser. Que é isso que Jesus tem para a gente. Então sabe, quando você tem um encontro com Jesus, porque a gente tem vários encontros com Jesus na nossa vida, sabe, gente? Não é só o primeiro é o mais chocante. O primeiro tem que acontecer isso aí, ó, fazer a gente querer cair de joelho. Aí nós temos outros, porque às vezes a gente fica orgulho no meio da nossa vida cristã, a gente precisa trombar com umas paredes. Deus permite essas coisas, para a gente se colocar no lugar, para a gente se humilhar. Aconteceu isso com Paulo. Aceita o choque de um encontro com Jesus. Não fica resistindo ao choque. E deixa eu dizer, não é uma questão emocional, tá? É uma questão racional. Porque Pedro teve um encontro racional com Deus. Caiu uma ficha em Pedro. Quando ele entendeu que um encontro com o Mestre Jesus mostrou algo que ele não sabia sobre si mesmo. Naquele momento, o orgulho, o ego, a capacidade individual de Pedro viraram pó. E aí então ele entendeu quem estava lá. Às vezes a gente encontra Jesus de ouvir falar. A gente não encontra Jesus de andar com Ele. Porque sabe, gente, não tem como você andar do lado da luz e da magnitude de Jesus e você não se sentir menor no nosso orgulho, mas se sentir levantado naquilo que você não é tão bom. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo? Eu estou falando algo muito difícil. Mas isso mexe com a gente. Mexe porque andar com Jesus é trazer a vida na luz. E está disposto a falar, mestre, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Jesus fala, você não entendeu que eu não quero me afastar de você? Que eu quero andar com você. Você entende que a proposta de Jesus não é falar, olha, eu vou expor toda a sua vida, Rick. Toda, vou pegar a sua vida agora e vou projetar. O intuito dele é falar assim, ó, sabe a sua vida que passou? Já foi. Agora tem um caminho novo que eu quero andar com você. Isso é Jesus. Isso é Jesus. É isso que Jesus fez com Pedro. Mas Pedro não pôde resistir ao encontro. Lembra, gente, é o primeiro contato de Jesus com esses quatro. E esse primeiro contato, nesse primeiro contato, os quatro viraram discípulos. Não tem como ter um encontro com Jesus e não virar discípulo. A gente pode ter um encontro com Jesus e às vezes ficar na superficialidade. Mas o encontro com Jesus real faz com que a gente queira abrir mão de tudo para seguir a Ele. E foi isso que aconteceu. A experiência pessoal de obedecer a Jesus mostrou que Pedro poderia ser melhor em tudo. Que ele poderia ser o melhor em tudo. Mas com Jesus um novo futuro aguardava ele. Jesus não foi para expor e falar, deixa eu te mostrar o quanto você é ruim que você não sabe nada de pescaria. Jesus não chega na minha, na sua vida e fala assim, Paulo, deixa eu te mostrar o quanto você estava perdido sem mim. Deixa eu te puxar tua capivara aqui, ó. Quantas coisas ruins você fez na sua vida. E Jesus não faz isso. Ele está falando, sabe tudo isso que você conquistou até agora? 10. Agora deixa eu te mostrar o futuro que eu tenho reservado para você. Quantos gostariam de saber o futuro que Jesus tem reservado para você? Você gostaria? Está à disposição, começa com disposição e obediência. Está disponível para a gente. Como se fosse um site, como se fosse um aplicativo que você pudesse baixar. Que você pudesse acessar a qualquer hora. Plano de Jesus para Gustavo, disponível na App Store.
Está disponível através da oração e da obediência. Está disponível através de um coração que não guarda nada para si. Está disponível através de buscar sempre ter esse choque de um encontro novo com Jesus. Quarto e último ponto. Não guarde nada diante do chamado de Jesus. Não guarde nada. E nada é nada. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu então a Simão: não tenha medo. Olha, não é uma resposta maluca de Jesus? Ele não falou, mestre, eu estou com medo. O que Pedro acabou de falar para ele? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus responde, não tenha medo. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo do que vai acontecer com você. Não tenha medo de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. Ele não só tirou, renovou a identidade dele, calou o medo que tinha das inseguranças dele, mas deu uma nova identidade. Falou, presta atenção, pescador, sua época de pescador já foi, a sua época de pecador já foi. Você agora é um pescador de homens. Eu estou te dando uma nova identidade, eu estou te dando um propósito. É isso que Jesus faz. Mas para isso nosso coração tem que estar aberto. Tem que estar aberto para brilhar a luz de Jesus. Para Ele apontar e destruir o nosso ego. E para Ele levantar a gente nas coisas que nós pensamos mal sobre nós mesmos. Só para a gente continuar aqui. E já encerrando. Imagina a cena. Você está lá na praia de novo. Sentado com as suas sandálias de couro. Sua túnica. Queimando assim nos ombros. Você está lá sentado. E aí você vê. Gente, tem uma multidão na praia vendo tudo isso acontecer. Aí os caras estão voltando. Porque o que acontece? A Bíblia fala o quê? Que teve que encostar outro barco, né? Para conseguir, porque tinha muito peixe. Aí está chegando 2 barcos. 2 barcos estão chegando. Imagina a cena. 2 barcos estão chegando na praia. Aquela população, a loucura. Peixe. Milagre. A gente não sabe se eles conseguiam ouvir aquilo que Jesus falou para Pedro. Joga do lado. A gente não sabe disso. Mas era o horário das pessoas aparecerem para comprar o quê? Peixe. Então tinha cliente lá. E eles estão vindo uma pesca que eles nunca viram. Você não acha que Jesus estava empolgado? Chega aí. Pedro está lá, puxa a rede aí. Por que você está puxando a rede? Sabe pescar, sim. Está puxando a rede lá e Jesus está falando. Cara, que bom, mano, estourou, velho, olha isso aí. Ó. E aí está voltando para lá. E eu fiquei, imagina a conversa de Jesus de volta com eles. Não foi tipo, você precisa se arrepender, sua vida é uma droga. Foi tipo, mano, olha quanto peixe, cara. Que coisa legal, mano. Não, agora os peixes já estão dentro do barco, já está remando os barcos para voltar para o negócio. Isso. Cara, que legal, velho. Quanto peixe. Quanto peixe, cara, que legal. Olha ali as pessoas, vai vender, você vai estourar no negócio. Nossa. Pedro está feliz ou não está? André, Tiago, João falamos, mano, a pescaria do mês. Estouramos. Vamos poder ficar o resto do mês sem trabalhar. Valeu. Estavam lá empolgados, empolgadíssimos. Gente, Jesus está empolgado. A multidão está faminta, falando, eu pago esses peixes, eu compro, quem dá mais? Estão empolgados. Essa é a expectativa. Gente, Pedro, Tiago, João, André, estão chegando na praia como bem-sucedidos. Os pescadores. Vão ficar ricos. Vão trazer sustento para sua família. Fizeram o nome, fizeram ou não fizeram o nome? Na semana que vem, os caras que quisessem encomendar os peixes, iam encomendar com quem? Com os 4 amigos. Pô, batata. Eles sabem onde pegar. Eles sabem. Eles são bons. A reputação deles cresceu e tal, e não sei o quê. Só que o que acontece foi Jesus que permitiu tudo isso. É Jesus que deu o milagre da provisão para eles. Mas diante disso, os 4 entenderam que sucesso ou dinheiro nenhum valeria estar longe do mestre que fez essas coisas. Eles tiveram uma experiência.
Cara, foi tão boa a pescaria, foi maravilhoso, mas nada vale estar longe desse cara. Porque foi ele que fez isso acontecer. Pode botar o próximo, Natan. Às vezes experimentamos uma bênção, experimentamos uma provisão de Deus, e a primeira coisa que abandonamos é o provedor das bênçãos. Tipo, vai, Natan, acorda. Oramos uma eternidade para ter um namoro. Quando começamos a namorar, Deus, obrigado Deus, valeu, consegui. Oramos uma eternidade para ter um trabalho, para ter provisão. Deus, eu quero trabalho, deu trabalho. E quando começamos a ganhar, abrimos mão do tempo com Ele para trabalhar um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais. Que agora eu tenho um trabalho. Então quando eu sou vagabundo, Deus é prioridade. Quando eu consigo um trabalho, Deus, agora, por que mudou? O que mudou? Mudou alguma coisa? Não. Quando você namora, mudou alguma coisa? Quando você casa, mudou alguma coisa? Não. Deus continua sendo a primeira prioridade. Mas a gente é tentado a inverter essas coisas. Por quê? Porque o desejo do homem de ser reconhecido e ter sucesso é muito grande. É ou não é? Abrimos concessões por coisas que a gente não precisa. A gente não precisa trabalhar um pouco mais para ganhar mais, porque Deus é o provedor. A gente não precisa investir no namoro, porque eu estudo a semana inteira, e aí eu trabalho a semana inteira, e aí no final de semana eu tenho para namorar. Você tem para Deus, filho. Tem para Deus. Se o seu namoro é mais importante que o seu namoro com Deus, para o seu namoro. Por quê? Porque é só perda de tempo. Não se edifica algo sobre a areia. Não se edifica relacionamento sobre 2, é sobre 3. Não estou bravo, não. Só estou sendo bem enfático. Porque o que tem de jovem que troca os pés pelas mãos nesses momentos da vida. Oramos uma eternidade para sermos curados. E quando somos, não cuidamos do nosso corpo, abusamos, porque agora podemos fazer algo que antes a gente não podia. A gente tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo é a única pessoa capaz de fazer com que a gente tenha um equilíbrio nisso. Não estou falando para você espiritualizar e falar, não posso ver minha namorada de final de semana, porque é tempo de Deus. Não estou falando que você não pode fazer um trabalho extra. Estou falando que você pode estender um dia no seu trabalho, porque o seu chefe pediu. Não estou falando de radicalismo, eu estou falando de equilíbrio. Porque equilíbrio é dado pelo Espírito Santo. Gente, eu trabalho na igreja. Trabalho há 12 anos com igreja local, com ministério e tudo. Se eu não tomar cuidado, tudo isso rouba e suga meu tempo. Fazendo coisa para Deus. Mas não tendo tempo com aquele que me deu a oportunidade de servi-lo. Desculpa. Vou acordar você só. Faz sentido, gente, isso? Faz ou não faz? Volta ao anterior, Natan. Às vezes estamos experimentando uma bênção, provisão de Deus, e a primeira coisa que abandonamos é o provedor das bênçãos. Não abandone aquele que te deu as coisas. Porque foi Ele que te deu. Por favor, não abandone aquele que está te dando as oportunidades. Nenhum dinheiro vale ouvir a Deus. Nenhum namoro, relacionamento, aprovação de uma pessoa vale ouvir a voz de Deus. Nada vale. Pedro, Tiago, João, André sacaram isso. Pode botar o próximo e o outro. Nenhuma bênção vale mais a pena do que seguir o provedor das bênçãos. Nenhuma, gente. Nenhuma. Faz sentido para vocês? Que momento da sua e da minha vida, qual é o momento que nós estamos nas nossas vidas? Porque sabe, aqui tem 4 pontos bem diferentes. Diante da maior pescaria que eles viram, os 4 abandonaram.
diante do maior sucesso que eles tiveram na vida deles, os 4 fizeram o quê? Abandonaram para seguir a Jesus. O que a gente precisa abandonar? Lembra que o primeiro passo para começar a mudança na vida de Pedro foi ele dizer sim quando Jesus falou: posso entrar no seu barco? Talvez tenha alguns aqui nessa noite que precisam deixar Jesus entrar no barco da sua vida. E não só na sua vida no geral, mas em algumas áreas que você não entregou ainda para Jesus. Você segura. Você está tentando sustentar, viver uma vida de ego, de orgulho nessa área. Porque você acha que você é bem sucedido nessa área. Deixa eu te dizer, você não é. Porque Jesus quer transformar o rumo da minha e da sua vida. O que você precisa abandonar hoje? O que eu preciso abandonar hoje? Sabe, a gente é uma geração de rede social de orgulho. A gente é uma geração que a gente precisa postar e a gente precisa saber quem concorda com a gente. A gente é uma geração que tem medo de tomar decisão ousada, de entrar no namoro, de entrar no relacionamento, de dizer não para as drogas, dizer não para o sexo fácil, dizer não para aquilo que nos leva, porque a gente quer reconhecimento, que era a mesma coisa que Pedro queria, reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pelas coisas boas que eu faço. Jesus não está nisso. Jesus só entra num barco que ele pode ensinar tudo. Porque Jesus entrou no barco de Pedro e ensinou Pedro a pescar. Jesus ensinou um pescador consagrado a pescar. Porque Jesus ensina coisas para a gente, que a gente não faz nem ideia que tinha na nossa vida. O que você precisa abandonar hoje? O que eu e você precisamos abandonar hoje? Porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa abandonar. Sempre tem alguma coisa. Qual que é a sua pescaria? Qual que é o seu ego? Qual que é o seu orgulho? Qual é a coisa que talvez você mais se orgulhe na sua vida que você conquistou? Que você precisa abandonar, Jesus. Abandonar e entregar para Jesus. Gustavo, eu abri a minha empresa. Estou tão feliz. Que bom, foi Deus que te deu. Dê a glória a Ele. Não trabalhe mais roubando o tempo que Deus te deu. Sabe, se Deus te deu uma empresa, você pode ter mais tempo, você pode ter uma flexibilidade. E a sua prioridade tem que ser o Senhor. Se você está solteiro, nessa situação momentânea, não use o seu tempo tentando ser uma coisa que você não precisa ser agora. Use o seu tempo de solteiro para conhecer a Jesus. Se você está num namoro, e você fala, eu não tenho tempo para nada, você é namoro universitário e trabalha. É verdade, você não tem tempo para nada. Priorize a única coisa que vai trazer fruto eterno para a sua vida, que não é a faculdade, o trabalho, o dinheiro, o relacionamento, é Jesus Cristo. Eu não tenho como falar isso de maneira mais clara, gente. Você sabe o que pode estar roubando o espaço de Jesus na sua vida. Eu sei o que pode estar roubando o espaço de Jesus na minha vida. Eu tenho certeza. Isso aqui, está roubando ou não está Jesus da sua vida e da minha vida? Não estou jogando um peso sobre você. Porque assim como a decisão de Pedro e dos outros 3, a decisão foi deles de abandonar a melhor pescaria para seguir a Jesus. Jesus forçou eles. Jesus falou, quer ver mais disso? Venha, me sigam que eu vou. Não. Jesus falou, não tenha medo, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou te chamar para vocês terem uma experiência que vocês não tiveram ainda, mas para isso vocês precisam abandonar as coisas. Mas o que vai acontecer? O que significa ser pescador de homens? Não sei. Vem me seguir. Confia em mim. Você pode ficar em pé no seu lugar para a gente orar? Não tem mais nada no slide não, Natan? Tá. Posso pedir para você ainda nesse momento de concentração, você fechar os seus olhos? Feche seus olhos no seu lugar, reflete um pouco.
A pergunta principal é: o que você precisa abandonar hoje? Pode ser a sua reputação, a sua necessidade de aceitação, a sua busca pelo sucesso, pelo dinheiro, tantas coisas superficiais que roubam a nossa atenção. Sendo que Jesus está chamando eu e você há mais de 2000 anos: venham a mim, eu vou fazer de vocês meus discípulos, pescadores de homens. E sabe, gente, no final, aqueles peixes que eles pescaram iam durar no máximo 2 dias e iam se perder. No máximo, se eles não vendessem todos os peixes, o peixe ia estragar e eles iam ter que ir para o mar de novo, pescar tudo de novo. A rotina ia voltar. Mas com Jesus, o chamado dele é eterno, gente. O chamamento dele não só é eterno, mas ele capacita você e ele não vai deixar nunca isso ser um marasmo, isso ser pesado. Porque sabe, Jesus é o melhor caminho e é o único caminho para ser seguido. Jesus está te chamando, ele tem uma vida extraordinária para você. Ele tem provisão, tem sentido, tem propósito para mim e para você. Qual que é a sua resposta para ele hoje? Queria que você levasse a sério esse momento. Qual que é a resposta que você vai dar para o Senhor hoje? Posso te pedir para você colocar suas mãos no seu coração? Que sabe, gente, é aqui que nascem muitas coisas, principalmente dúvidas. E a transformação que Jesus quer começar é no meu e no seu coração. Então eu vou te dar um tempo aí para você orar com as suas palavras. Todos nós. Não vou fazer nenhum apelo específico. Mas você com suas palavras, queria que você com seus olhos fechados falasse: Senhor, eu te entrego isso. Eu quero abandonar isso. Pode ser desde uma atitude, pode ser um pensamento, pode ser um pecado. Fale com o Senhor agora no seu lugar. Não leve isso na brincadeira, não. O milagre, o futuro para você está nas suas mãos agora. Você entregar isso ao Senhor. Peça perdão ao Senhor daquilo que muitas vezes tem roubado o lugar dele no seu coração. Que sabe, Pedro, antes de conhecer a Jesus, a pescaria era a vida dele. Mas quando ele conheceu a Jesus, a única resposta que ele podia dar é abandonar tudo. Então, se você quer abandonar tudo, eu queria que você concordasse com a minha oração. Você pode fazer a sua. Mas sabe, gente, isso é um compromisso individual, não é um compromisso de massa, é um compromisso individual. Você pode fazer a sua oração, mas eu vou orar também aqui, se você quiser concordar comigo. Senhor, nós, nessa noite, Pai, nós sabemos que Pedro, Pai, se tornou um homem usado por Ti, Pai, de uma maneira tão incrível. Porque ele esteve disposto a abandonar tudo para seguir ao Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, não posso dizer por todos, mas aqueles que querem realmente um compromisso contigo, eu te peço, Pai, sustenta eles com a sua graça, para que eles escolham, Senhor, abandonar tudo por Ti. Porque, Pai, não há outro caminho. Pedro foi aquele que teve o entendimento: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Foi Pedro que teve essa revelação, Senhor. Ele teve essa revelação porque lá no começo, no primeiro encontro contigo, ele abriu mão de tudo, Senhor. Senhor, nessa noite nós abrimos mão de tudo, Senhor Jesus.
Abrimos mão, Pai, de querer ter controle da nossa vida, Pai. Abrimos mão, Senhor Jesus, do reconhecimento das pessoas, Senhor. Abrimos mão, Senhor Jesus, do reconhecimento dos nossos amigos, amigos que não querem nem o nosso bem, Senhor, que têm nos levado para caminhos tortuosos, Senhor. Nós queremos abrir mão disso, Senhor. Abrimos mão nesse momento, Pai. Pai, abrimos mão de sermos preguiçosos, Senhor Jesus. De, Senhor, não estarmos disponíveis para te obedecer, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, pela nossa falta de obediência, Senhor. Que muitas vezes é isso que tem nos destravado. Pai, eu oro para que todos nós aqui, Senhor Jesus, nos dá, Pai, um coração novo, cada vez mais capaz de te obedecer, Senhor Jesus. Faz isso no nosso coração, Pai. Porque, Pai, sem obediência nós só vamos nos esforçar e não vamos chegar em lugar nenhum, Senhor. Senhor, nós queremos te obedecer, porque é quando nós te obedecemos que o Senhor restaura a nossa identidade e a gente experimenta uma nova vida, Senhor. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas coisas que têm roubado o nosso tempo, Pai. Tem roubado o seu lugar nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai. E te pedimos, Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro, Pai, nos faz teus discípulos, Jesus. Nos faz teus discípulos capazes de abandonar tudo, a melhor provisão, o melhor reconhecimento, abandonar tudo, por causa do teu chamado, Senhor. Nós queremos ser discípulos não parciais, mas totais do nosso coração, Senhor. Não importa a nossa idade, não importa os nossos pecados, não importa o nosso histórico, Senhor. Nós queremos ser discípulos teus, Pai. Faz isso na nossa vida, Pai. Nós fazemos esse compromisso contigo, Pai. E eu te peço, Senhor, que cada jovem, adolescente aqui que fez esse compromisso com o Senhor nessa noite, Pai, que o Espírito Santo guarde essas palavras, escreva no teu livro, Senhor. Para que essas palavras nunca sejam esquecidas, Pai. E que pela tua graça, pelo teu amor, nós possamos ser fiéis a isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.